céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal é gravado aqui na Igreja da Assembleia de Deus da Boa Esperança, sob a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo Não Salomão, sou superintendente aqui da escola da EBD. É um prazer tê-lo conosco. Já de antemão eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino. Quando o canal postar um vídeo, você vai receber de antemão já o aviso que a aula vai estar no canal. E quando você deixa o like, o YouTube ele entende que é um bom conteúdo, e assim ele vai passando a aula para outras pessoas, e assim a mensagem de Deus ela é proclamada aos quatro cantos da terra. A lição que nós vamos comentar é a lição dos jovens, a lição do terceiro trimestre. Essa lição tão maravilhosa que tem como tema imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. É uma lição tão boa, uma lição tão rica, que vai nos trazer grandes ensinamentos para que possamos andar sempre nos caminhos de Cristo. A lição número 2, que tem como tema ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. O texto principal, que é o texto base da lição, que é a primeira base, se encontra em Mateus, capítulo número 4, versículo 23, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O resumo da lição diz assim: a jornada com Jesus de Nazaré é um convite ao melhoramento contínuo, quer dizer, é um convite a melhorar, a crescer continuamente na presença do Senhor. A segunda base da lição, ela se encontra no texto bíblico em Mateus, capítulo número 4, versículo 19 ao versículo número 22. Eu peço que você leia com seus alunos, é importante, pois é o que vai dar base ao estudo da lição. A introdução, que é a parte introdutória da lição, diz assim: a narrativa de Mateus a respeito da trajetória de Jesus se inicia com uma forte ênfase na vocação daqueles que viveram como discípulo do Mestre, quer dizer, aqueles que andaram como discípulo do Mestre. Vai mostrar aqui o chamado que Jesus fez aos seus discípulos, cada chamado, como foi esse chamado, que da mesma forma que ele chamou os discípulos, ele nos chama hoje para fazermos a obra do Senhor. Ele diz aqui: não basta nos colocarmos no lugar daqueles que foram desafiados a abandonar a segurança da rotina das suas vidas, que compreenderemos parte do nosso desafio na sociedade atual. Quer dizer, não basta, a gente tem que entender a importância de estarmos sempre dispostos a fazer a obra do Senhor. O primeiro ponto, o primeiro tópico da lição, tem como tema mais que um chamado, um retorno, certo? E o primeiro ponto diz assim: é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. Quer dizer, é preciso sim ser transformado para sermos autênticos seguidores de Jesus. O registro da convocação de Pedro, João e André e Tiago, os pescadores da Galiléia, é um dos momentos mais emblemáticos do Evangelho. Aqui narrado em Mateus capítulo 14, versículo 18 ao 25, narra aqui o chamado que Jesus fez a Pedro, a João, a André e Tiago. Como foi esse chamado? Foi um chamado que chegou para eles, e eles de prontimão eles se improntaram para seguir a Cristo. Eles não perguntaram, não houve dúvida, simplesmente eles obedeceram ao chamado de Jesus.
Eram homens experimentados na arte da pescaria e que tinham plena convicção de que aquilo que havia acontecido era fruto de um ato sobrenatural. Quer dizer, quando Jesus chama-os para ser pescadores de homem, ele viu de antemão que era um chamado sobrenatural, que era Deus que estava chamando a eles para essa tão maravilhosa obra. A prova é que Pedro se humilhou imediatamente diante daquele que ele conhecia como portador da glória divina. Pedro, ele se prontimou, ele se prontificou, se humilhou perante a esse Jesus tão maravilhoso. Jesus lança um maravilhoso convite aos pescadores: venham comigo exercer o verdadeiro trabalho para o qual vocês foram criados pelo Eterno. Que chamado, que coisa maravilhosa! Então a gente está vendo aqui o chamado de Pedro, João, André e Tiago. Ele diz assim na lição: assim é o convite do Evangelho, devemos mudar tudo para sermos seguidores de Jesus. Então, assim dessa mesma forma, Cristo nos chama para sermos seguidores e possamos pregar o Evangelho a toda criatura. Quando Deus nos chama, devemos estar pronto para exercer essa tão maravilhoso trabalho na presença do Senhor. A gente está vendo aqui, é preciso uma poderosa transformação para que sermos seguidores de Jesus. O segundo ponto, o amor nos escolheu. O motivo que Jesus nos escolhe. Às vezes as pessoas acham que a escolha que Deus faz para conosco é porque somos capazes, temos alguma aptidão que se equivale à vontade do Senhor, que na verdade não é. O motivo pelo qual Deus nos chama é pelo seu amor para conosco. Ele diz assim a lição: o que havia de especial naquela equipe de pescadores? Nada. Não existia algo mais comum naquela época que um grupo de homens que trabalhasse no mar. Então não existia nada de especial. Quando Deus chamou Pedro, André, Tiago e João, nada de especial, simplesmente foi o amor de Deus derramado na vida de cada um, que chama para a sua maravilhosa obra. Dizia assim a lição: os primeiros apóstolos viviam na obscuridade, imersos da natureza da vida cotidiana, mas a luz do Evangelho lhes apresenta e o reino lhes é manifesto. Quer dizer, eles eram pessoas ocultas ali, escondidas, mas escondidas da vida física dos homens natural, mas não escondido dos olhares poderosos de Deus, que Ele não nos vê como a gente somos. Ele vê que pode ser moldado a imagem, que possa fazer um trabalho. Então, Deus não vê como o homem vê, Ele vê diferente, muito diferente. Então, pessoas ali comuns, certo? Mas o mestre contraria todas as expectativas e optou para escolher aquele gente sem formação religiosa formal, contudo, corações quebrantados. Quer dizer, ali o mestre contrariou a lógica, deveria chamar pessoas capacitadas, sacerdotes, escribas, os fariseus, mas não, ele chamou pessoas que tinham um coração quebrantado, um coração pronto para ser moldado à imagem de Cristo. Não foi uma seleção arbitrária, antes foi uma decisão tomada com a intenção de obter o melhor resultado possível, para a glória de quem? Para a glória de Deus, não a glória do homem. Então, Cristo fez a seleção ali, sabendo do coração de cada um, que tinha um coração quebrantado. Isso a gente está vendo, o amor nos escolheu. O terceiro ponto, um convite para viver a serviço do reino. Esse foi um convite que Jesus fez para serviço de quê? A serviço do reino. Não era para serviço humano, provavelmente dito, mas para servir ao reino de Deus. E olha que é uma obra
maravilhosa, na obra do Senhor. É grandioso servir na obra do Senhor. Não houve uma ditada explicação de Jesus aos primeiros discípulos. Os admiradores pescadores não receberam um contrato com garantias e benefícios. Eles foram simplesmente convidados a abandonar tudo e venham comigo para fazer coisas grandiosas para Deus. Eles não receberam ali um contrato com um salário rico, com os benefícios de um benefício de saúde, de um plano de saúde, não. Eles simplesmente ouviram o chamado de Jesus e simplesmente saíram dispostos a fazer a obra do Senhor. Mas diz assim a lição: as repercussões que nasceria a partir daquela manhã, que parecia tão comum, eram inimagináveis. Mas o poder da revelação de Cristo foi tamanho que Pedro, André, João e Tiago não hesitaram, seguiram ao desconhecido pregador imediatamente. Eles simplesmente seguiram a obra do Senhor e o chamado de Cristo. Bom, a gente vê aqui o primeiro tópico que fala que, mais que um chamado, um retorno. A gente vê é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. Vimos que o amor nos escolheu, sempre é o amor que nos escolhe, o amor de Deus através de Cristo Jesus. Vimos também um convite para viver a serviço do reino, um convite para servir a serviço do reino, e esse convite tem que estarmos prontos para servir ao Senhor. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que diz assim: a vida cristã é feita de escolhas. A vida cristã é feita de escolha. Sempre existe uma escolha. Quando Jesus chega para Pedro, André, Tiago, ele faz aquele convite. Eles poderiam muitos não aceitar o convite, mas a lição diz assim: os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convidativo, nunca é uma imposição. Então sempre é um ato de amor, ele convida, ele não chama. Deus poderia muito bem forçar o homem a servi-lo, poderia muito bem forçá-lo a fazer a sua vontade, mas não, ele convida, ele não chama. A última palavra, a última escolha é nossa, é o livre-arbítrio que Deus nos entregou. Então, cabe a nós decidir sim ou não. Foi isso com Pedro, João, Tiago, André, foi do mesmo jeito. É claro que Pedro e seus amigos pescadores poderiam rejeitar a proposta de Jesus. O jovem rico fez isso, os gadarenos fizeram isso, também os habitantes de Cafarnaum, todos eles simplesmente negaram ao Senhor. O jovem rico disse não, preferiu a sua riqueza de que seguir a Cristo. Ele negou a Cristo, ele não seguiu o conselho: olha, deixa tudo, vende tudo e me segue. O jovem rico preferiu seguir a sua riqueza, não seguiu a Cristo. Então, diz aqui, é lógico que Jesus e será sempre a melhor decisão da nossa vida. Entre as riquezas do mundo, entre os prazeres do mundo, Cristo sempre será a nossa melhor escolha, o melhor caminho a tomar, a melhor decisão a seguir. Então, sempre existe uma escolha, sempre vai existir uma escolha. Esse é o primeiro ponto do segundo tópico. O segundo ponto do segundo tópico diz assim: a natureza missiológica da vocação. O reino de Deus é um projeto para todos, por isso sempre que alguém é alcançado pelo Evangelho, ou sempre que alguém, onde o Evangelho chega, o Evangelho de Cristo, tal pessoa é mobilizada por um ímpeto evangélico, quer dizer,
ele é mobilizado a levar o Evangelho. Ele é um Evangelho intuitivo, que nós recebemos de graça e saímos para entregarmos de graça. Então, toda pessoa que nasce de novo, o Evangelho entra no seu coração, automaticamente ele sabe que ele tem que pregar o Evangelho para outra pessoa. Ele recebeu a graça, ele é transformado pelo poder do Evangelho, aí ele quer que outros também sejam transformados pelo poder do Evangelho. Isso é o cristianismo. O cristianismo não é um cristianismo egoísta, que só pensa nele, que só é nele, não. Ele é um cristianismo que é amoroso, que é de amor, que leva a salvação às outras pessoas. Diz assim a lição: oremos. Ora, estamos preocupados apenas com os nossos planos e viramos as costas para os perdidos? Um cristão que não sente o mover do Espírito Santo, o impulsionamento para conduzir outros ao amor de Deus, não é cristão e não possui de fato uma experiência salvífica com o Redentor que morreu no Calvário. Então, o cristão que ele diz que ele não nasceu de novo, mas ele não tem amor para pregar o Evangelho, não é cristão que nasceu de novo. A palavra ficou superficial, a palavra só ficou em lugares de pedra, o coração pedrificado. Mas o coração que recebe a palavra do Senhor, ele encontra um terreno fértil, ele cresce, ele é abundante na obra do Senhor, é abundante em amor. Aí sim, ele tem prazer em levar a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor a toda a criatura. Bom, a gente viu aqui a natureza missiológica da vocação, de pregar o Evangelho, de ir por toda a criatura. O terceiro ponto do segundo tópico diz assim: esteja preparado para as renúncias. O Evangelho em si ele é uma renúncia. Precisamos renunciarmos a nós mesmos, renunciar ao eu, que a gente viu na lição passada. Precisamos renunciar ao eu. Então, o Evangelho é renúncia. Diz assim a lição: o prêmio que o Evangelho traz implica em muito abandonos e perdas. Nunca fomos enganados, desde sempre fomos avisados sobre as tribulações que enfrentaríamos, em virtude do relacionamento sincero que teríamos com Cristo. Então, o Evangelho é isso. Não espere seguir o Evangelho e ser aplaudido e ser recebido de todas as portas se abrir para você. Não, o Evangelho é renúncia, é perda. Porque a primeira coisa que a gente perde são os amigos, são aqueles que não querem seguir esse Evangelho de transformação de vida, de renúncia, de abnegação da prostituição, do pecado. Aí a primeira coisa que eles fazem é se afastar de nós, dos que seguem a Cristo inteiramente. Então o Evangelho esteja preparado para as renúncias, das pessoas que se afastam de nós. A situação daqueles que se dedicam de modo autêntico a Jesus e ao seu reino não será aplaudido pelo mundo, mas receberão os lauros da história, serão esquecidos da história, serão afastados da história. Mas os que seguem a Jesus sabem que precisa permanecer na presença do Senhor. Todavia, tudo vale a pena em nome de um relacionamento e conhecimento intenso com o nosso Pai Celeste. Sempre vai valer a pena a nossa relação com o Senhor. Então, esteja certo que esteja preparado para as renúncias. Sempre você será esquecido, abandonado. Os que andam na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Bom, a gente vê aqui o segundo tópico da lição: a vida cristã é feita de escolha. Vimos sempre existe uma escolha. Vimos também a natureza missiológica da vocação, que pregamos o Evangelho, nascemos de novo, então somos chamados a pregar o Evangelho. Vimos também no terceiro ponto: esteja preparado para as renúncias. Sabemos que seremos desprezados, teremos que renunciar o nosso eu. O terceiro tópico nos fala assim: a nossa jornada ao lado do Mestre. Como é a nossa jornada
ao lado do Mestre? Primeiro ponto, porque era necessário segui-lo. Por que era necessário segui-lo? Essa resposta pode ser respondida de modo muito objetivo, porque o viver com Jesus é inefável, indescritível, inexplicável. Segundo o texto de João 21, capítulo 21, versículo 25, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma dessas coisas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, as coisas maravilhosas, inefável, indescritível, que foi feita por Deus através de Cristo Jesus, nem todo o livro do mundo poderia caber essas tão maravilhosas coisas que Deus criou. Então, por que era necessário segui-lo? Porque se a gente não vivesse na presença do Senhor, jamais a gente poderia receber essas tão maravilhosas bênçãos que vêm através dele. Tudo o que disseram sobre ele é suficiente para revelar a graça da salvação. Não seria apenas uma pequena fração de tudo aquilo que poderia ser dito sobre quem é e o que fez nosso Senhor, o sacerdote, em um período de comunicação precária. Então não caberia, não tinha como revelar essa graça tão maravilhosa que Deus nos fez. Diz assim a lição: pois somente aqueles que tivessem a oportunidade de contemplar a magnitude do mistério de Jesus poderiam depois olhar-se como dignos embaixadores desse Evangelho. Então, só quem tem acesso poderia ter acesso a essa oportunidade de conhecer a Cristo, esse tão maravilhosa graça que leva o homem à salvação. Diz assim a lição: o privilégio dos olhos que viram os milagres, dos pés que caminharam junto ao Mestre da Galileia, deve nos entusiasmar a também buscar nossas experiências pessoais com o Salvador, sempre tendo a Escritura como nossa paradigma e suficiente, certo? Para que a gente possa seguir o Evangelho de salvação e de libertação. A Escritura é a base de tudo, é a palavra de Deus, ela que vai nos sustentar nos caminhos do Senhor. Bom, a gente está vendo aqui o que era necessário para segui-lo. Vamos ver agora o segundo ponto, que diz que tem como tema a dinamicidade da proclamação do reino. O testemunho dos pescadores da Galileia nos serve de referência para compreendermos uma característica fundamental no anúncio do Evangelho, quando ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, para compreendermos o que diz lá em João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14, quando ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que a palavra se fez carne, que é a palavra que transforma, que leva o homem para o céu, a gente vê aqui que tão magnífico é entendermos essa mensagem. Diz assim: em um mundo como o nosso, é urgente que o cristianismo seja mais do que um anunciado vazio. Então, em um mundo que jaz o maligno, jaz a perseguição do mundo, existe a perseguição do maligno no mundo, então é crucial anunciarmos esse evangelho de salvação, esse evangelho que transforma o homem e leva para o céu. O evangelho é um anúncio de salvação que se constitui como saúde, libertação e esperança para a humanidade. Esse é o evangelho, é saúde para o homem, é libertação dos seus pecados, do pecado que leva o homem para o inferno, que leva o homem para a destruição. Então, essa é o Evangelho. A mensagem de Cristo nunca foi apenas um amontoado de teses. Ela é poder que salva e transforma a vida, certo? Então, ela é poder que transforma o homem. Bom, a gente está vendo aqui a dinamicidade da proclamação do Evangelho. É dinâmico, é urgente proclamar esse Evangelho, certo? A gente está vendo aqui a nossa jornada ao lado do Mestre.
A gente viu o ponto 1, porque era necessário segui-lo. A gente viu porque era necessário segui-lo. Porque só em Cristo a gente encontra salvação e libertação. O terceiro ponto da lição, do terceiro tópico, diz assim: aprendendo no caminho. Aprendendo no caminho. O princípio judaico de Provérbios 22:6 também tem a validade para a fé cristã, dito que outra forma, a melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando a atenção, tempo e respeito a essa pessoa. Então a melhor forma de ensinar é dedicando tempo, certo? E respeito a essa pessoa. Então, só assim aprendemos o caminho certo. E quando a gente aprende o caminho certo, a gente ensina esse caminho para outras pessoas. Diz essa lição: por isso Pedro e seus amigos foram convidados a uma jornada, pois o que eles teriam de aprender era tão importante que demandava aquilo que os escribas e fariseus não conseguiriam transmitir em suas lições na sinagoga, o amor e a misericórdia. Então, por isso que Cristo não deixou como sacerdote, porque demandava tempo e exemplo de vida, no qual os sacerdotes, os escribas e os fariseus não tinham, pois ele vivia escravo da lei. Só que a verdadeira mensagem, a verdadeira salvação está em Cristo Jesus. Seguir a sua lei, certo? A de Cristo. Diz assim a lição: esse é o cerne da nossa fé, andar com Jesus e assim realizar obras para a glória dele. O convite de Jesus não é para uma mudança de religião, e sim para ser uma nova criatura. Olha só o que diz em 2 Coríntios, o capítulo 5, o versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quer dizer, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, só encontramos e só achamos essa vida nova em Jesus. E eis que quem está em Cristo, a condição é estar em Cristo. É nova criatura. É preciso primeiramente estar em Cristo. É isso que a lição nos mostra. A convocação que Cristo fez aos seus discípulos é para pregoar essa mensagem que Cristo é a salvação. Porque para encontrar vida é só em Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só em Cristo encontramos a vida. Bom, a gente viu aqui no nosso terceiro tópico da lição, a nossa jornada ao lado do Mestre. A gente viu porque é necessário segui-lo. A gente viu de mansidade da proclamação do reino. A gente viu também aprendendo no caminho. Sabemos que esse caminho é Jesus de Nazaré. Bom, assim concluímos essa segunda lição, que tinha como tema ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. E aprendemos muito o que é ser um discípulo, seguir o caminho do Senhor, seguir a vontade do Senhor. Já de antemão te agradeço pela sua audiência, pela sua participação. Peço novamente que se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição, é de suma importância. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém.